Olá, amiguinhos do GVA. Vamos dar prosseguimento ao curso de Reiki, proferido pelo mestre Shankara. Estamos na quarta parte. Espero que possam aprender bastante. Principal, que vai lá do coronal até o básico, e o restante dos chakras são braços. Então, todos os chakras trabalham em conjunto entre si para formar um trabalho correto no sistema físico e espiritual da pessoa. Os chakras trabalham independentes. Um chakra que esteja com problema, ele pode atingir outro chakra, tá? E trazer problemas naquele outro chakra, consequentemente trazendo emoções também naquele outro chakra, tá? Emoções negativas. Então, eles trabalham em conjunto. Quem já viu menorá é mais ou menos a mesma coisa, tá? O ponto principal do menorá, que seria aquele suporte de vela que acho que os judeus costumam utilizar, o ponto central seria o chakra cardíaco. E as hastes por fora seriam os outros chakras que teriam interconexão. Ou seja, todos os chakras se interconectam entre si. E de alguma forma, sempre um está influenciando o outro. Então, nesse chakra, basicamente, os desequilíbrios nesse podem funcionar dessa forma. Ao mesmo tempo que ele pode influenciar negativamente, ele pode impulso sexual exagerado que exige uma grande demanda de relações sexuais. Ah, ótimo, a pessoa pode dizer assim, nossa, então eu quero transar com todo mundo que estiver na frente, 10 vezes por dia. Significa que o chakra genésico está bem? Não. Ele pode significar que exatamente o chakra genésico está mal e a pessoa precisa desses encontros sexuais exageradamente, tá? Suprir uma carência até emocional que o chakra pode dar, que ela não consegue suprir. Então, a demanda de relações sexuais não significa um chakra genésico bom. A questão da relação sexual não está vinculada à quantidade de relações que você tem, e sim à qualidade da relação que você tem. Então, se a pessoa tem uma demanda muito grande, quer ter e sente necessidade de uma demanda muito grande, nem sempre é porque o chakra sexual está plenamente ativo e a pessoa é poderosa. Na verdade, o chakra sexual pode ser um grande problema e a pessoa está procurando compensar isso com outra coisa, tá? Ou, ao contrário, ele pode ser também um fraco pulso sexual, tendência a evitar o ato sexual e negar a importância e o prazer que ele proporciona. E isso acontece muito entre casais, namorados, amantes, casados, sei lá, encontros e tudo mais, tá? Isso é complicado. Incapacidade de alcançar na mulher e no homem é precoce ou incapacidade de ereção. Pode acontecer isso também. Tendência a encarar os relacionamentos a partir dos aspectos sexuais apenas, não dos aspectos emocionais, e sim dos aspectos sexuais. Então, aquele predador sexual, aquele homem, ou mesmo aquela predador sexual, sai na night para conseguir alguém para uma noite de sexo, nem sempre está com o chakra genésico em perfeitas condições, e sim deve estar muito esculhambado, tá? Porque a influência desse chakra
com problemas, pode ocasionar esse tipo de comportamento. Tá? Shankara, Oi. são 9h10, você quer abrir o canal? Me dá mais um minuto que eu tenho só essas considerações, tá? Ok. Um chakra genésico com problema, ele pode ocasionar sexo desvinculado de sentimentos, repressão sexual ou sentimento de culpa com relação à sua própria sexualidade. A sexualidade tem que ser uma coisa normal e natural que existe em todas as pessoas, mas a pessoa tem uma certa culpa em relação à sua própria sexualidade normal, não a sexualidade anormal, onde a pessoa necessita de grandes encontros sexuais. Traumas emocionais psíquicos, traumas e abusos sexuais na infância, ou mesmo na adolescência, ou mesmo até na vida adulta, pode provocar o fechamento desse chakra. Dores emocionais e emoções reprimidas também pode mostrar que esse chakra está com problema. Sensibilidade excessiva, aquela pessoa toda cheia de não me toca. Cansaço e exaustão também são características de um chakra genésico com problema. Você vê que como o assunto do chakra é muito extenso, a gente conseguiu chegar no segundo chakra. Ainda temos mais 5 e mais 3 chakras em especial para a gente avaliar, fora o aspecto de como que a gente vai poder ter algumas armas de avaliação dos chakras em outras pessoas. E agora está aberta. Your channel was edited. Já tem uma pergunta. Shankara, essas pessoas que fazem filme pornô, como fica o chakra sexual delas? Bom, eu nunca tive a oportunidade de pegar um ator pornô, nem uma atriz pornô, de medir os chakras dela. Mas com certeza, como é um sexo totalmente desvinculado de sentimentos e sim apenas o sexo, onde eles usam muito o chakra básico, que é o sexo pura e única, exclusivamente o sexo pelo sexo, tá? Pode ser que o chakra básico até que esteja mais ou menos, mas eu não acredito. Se vocês começarem a perceber sobre filmes pornô, que uma vez eu tive uma curiosidade de saber como que era a vida dessas pessoas de filmes pornôs, os grandes atores de filmes pornôs e as grandes atrizes, o índice de suicídio entre eles, drogas, fora sem dizer outras doenças, AIDS, essas outras doenças transmissíveis, é muito grande. Mas alcoolismo, drogas e suicídio é muito comum. Quer dizer, então, ele está usando, digamos que eles chamam de trabalho para fazer aqueles filmes pornôs, mas são coisas desvinculadas de sentimentos. E as pessoas precisam desses fatores. O sexo pelo sexo no básico, a sensualidade do chakra genésico, o poder pessoal, depois a gente vai falar sobre isso, do plexo solar, o amor no cardíaco, a comunicação no laríngeo, a parte mais espiritualizada do frontal e muito mais espiritualizada do coronal. E certamente atores de filme pornô não têm essas coisas porque é uma coisa mecânica, apenas para mostrar alguma coisa, às vezes, muitas vezes até nojenta para as pessoas assistirem e satisfazer seus desejos internos pessoais. Então, eu não acredito que o chakra sexual delas, dessas pessoas que fazem filme pornô, realmente estejam límpidos, transparentes, sem problemas. Eu acredito que sim, que esses chakras são muito mais fechados e problemáticos que realmente por causa da falta de emoção nas coisas que se faz. Ou seja, uma ganância,
uma vontade muito grande de trabalhar na questão sexual, procurando uma grande demanda de relações sexuais. No caso, procurando porque eles são pagos para fazer isso, mas a grande demanda de relações sexuais só significa uma coisa, quantidade, mas certamente não vai significar qualidade. User disconnected from your channel. Não sei se eu respondi a contento, mas é isso, tá? Mais perguntas? Estou por aqui. Shankara, não sei se eu entendi bem. Você falou que o chakra ele tem uma continuação na parte de trás, mas é o mesmo chakra, né? É exatamente o mesmo chakra. Se considerar o chakra frontal, por exemplo, você traça uma linha reta para trás, tá? Você tem basicamente o mesmo chakra. A contraparte etérica, porque nós temos uma aura, né? Como nós temos uma aura, ele está presente. A aura não está presente só no lado da frente, ela está também presente na parte de trás. Então ele tem a contraparte do chakra na parte de trás, tá? Só que os chakras da parte de trás, eles regem muito a questão da vontade. E os chakras da parte da frente, eles regem muito a questão da emoção. Então, por isso, de ser a estruturação desses chakras, entre os chakras da frente com os de trás. Mas, basicamente, é o mesmo chakra. Só que ele tem que estar a postos, como eles estão numa linha reta na coluna vertebral, tá? Ele tem que estar postos também na primeira aura, na segunda aura, interpenetrando em cada aura, tá? Tanto na frente como atrás. Apenas os da frente, que são os frontais, têm uma função definida, trabalhar emoções. E os de trás, que são correspondentes às chakras da frente, que é o mesmo chakra, evidentemente apenas com uma alteração para trás, eles trabalham muito mais na questão da vontade. Ou seja, sempre o equilíbrio, né? O Edson está perguntando aqui se a pessoa com problema nesse chakra pode, através do reiki, ajudar o desenvolvimento dele para corrigi-los. Nunca devemos falar em termos de chakra, em termos de desenvolvimento do chakra, tá? Mas sim, quando você encontra uma pessoa que está com os chakras desorganizados, com problemas, que são vários problemas, pode estar parado, ele pode estar fechado, ele pode estar com uma cisão passiva, tá? Pode estar com uma cisão agressiva, ele pode estar elipsoide, ele pode estar com mais uma coisa que não vem à cabeça agora, mas ele pode estar parado completamente, tá? A pior condição chácrica que pode existir é quando o giro do chakra está ao contrário. Na minha vida toda, que eu já fiz milhares de medições chácricas, a única vez que eu encontrei um chakra girando ao contrário, principalmente no coronal no homem, que deveria girar para a direita, ele estava girando no sentido anti-horário, porque era de um amigo meu que teve um acidente sério e ele perdeu parte da massa encefálica. Ele ficou todo ruim, todo torto, muitos problemas, tá? Muitos problemas. Na época eu nem conhecia de reiki, eu trabalhava apenas em cromoterapia e musicoterapia, mas eu fui lá tentar ajudar ele no que foi possível e houve até uma certa melhora. A Nádia está perguntando aqui, Shankar, quando desencarnamos ainda temos chakras? Se sim, eles ficam rodando no sentido igual para todos? Não, veja, os chakras, quando a pessoa morre, os chakras eles vão se desvanecendo aos pouquinhos, tá? As pessoas que eventualmente até conseguem ver esse processo da saída espiritual de alguém, que algumas pessoas são clarividentes, ele vai vendo
os chakras vão se esmaecendo, perdendo a cor, e eles começam a se sublimar e vão saindo todos eles já sublimados, diminuídos e praticamente apagados, por último, pelo chakra coronal. Um espírito não vai ter chakras. Chakras é inerente ao ser humano, é inerente à captação da energia vital universal, energia vital espiritual, para nutrir o corpo físico das pessoas. O espírito não vai ter os chakras, o espírito é apenas uma energia inteligente, apenas isso. Ele não precisa de chakras para se nutrir. Ele se nutre naturalmente de outras formas, mas o chakra é inerente ao ser humano. Animais também têm chakras. Os cachorros têm chakras, só em posições diferentes no corpo humano. Gato tem chakras. E outros animais também têm chakras, porque eles também precisam da energia vital para se. Essa energia vital que entra pelos chakras, é absorvida pelos chakras, é para jogar essa energia para trabalhar no nosso ki, na nossa própria energia pessoal, tá? Por isso que diz assim, rei ki, rei ki, ele é nutrido pelos chakras. Essa nutrição é feita pelos chakras, ok? Veja, tem mais um detalhe. Como eu disse, a pior condição do chakra, ele está girando invertido. Porque ao invés dele captar a energia vital, a energia que a pessoa tem para fora. E quais as consequências disso, Shankara? Para chegar até a morte. Shankara, então como uma pessoa com uma idade chácrica, às vezes infantil, que você comentou uma vez, ou de repente evoluída, ela pode levar isso para uma próxima vida. Porque se ela perde, se os chakras deixam de existir depois da morte, como ele vai manter-se infantil ou não para uma próxima vida? Veja, nós todos temos um processo que a gente já vem para essa vida aqui, para quem acredita na reencarnação, evidentemente, né? Já vem com aquelas experiências pretéritas, ou seja, as experiências que teve em outras vidas. Então, o nosso objetivo aqui nessa vida é tentar o máximo que puder, as pessoas que realmente pensam nisso, tentar se espiritualizar e melhorar essas coisas, tá? Então, vai ter um determinado ponto onde ela morre e vai embora. Na próxima encarnação, se ela conseguiu melhorar um pouco esses chakras, tá? Na próxima encarnação, ele vai estar com o chakra um pouco mais desenvolvido. Ele desenvolve um pouco mais naquela outra, na próxima encarnação. Aí vai para uma outra, um pouco mais desenvolvida. O intuito nosso é sempre estar evoluindo. Até que um dia você não precise mais reencarnar. Aí, se você for uma pessoa que, veja, se você for uma pessoa que tem a capacidade de ser um guia, um mentor, um amparador espiritual, você vai voltar em termos de espírito, até que esse teu espírito, que também está em constante evolução, evolua para chegar num patamar mais superior ainda, daí ele vai trabalhar em outras hostes, em outras dimensões. Mas o ciclo é contínuo, ou seja, ninguém evolui. Agora, sobre a questão da idade chácrica, o reiki, ele não vai conseguir fazer que um chakra, isso a gente pode discutir bem depois, num bate-papo informal, tá? Ele não vai conseguir que um chakra que seja infantil
uma pessoa de 60 anos de idade, dias medi uma pessoa de 62 anos de idade, e ela tinha um chakra que rege a questão da comunicação, um chakra de mais ou menos 16 anos de idade. Então era uma pessoa muito complicada na comunicação dela, ok? Então, a única forma de você aproximar a idade chakra real é você vendo todas as qualidades e defeitos que um chakra pode ter e começar a trabalhar individualmente em cada qualidade e em cada defeito, tá? E em cada defeito, para que você possa ir melhorando como pessoa. Aí você pode conseguir sim uma aproximação do chakra, da idade chácrica com a idade real. O Shankara, o Oswaldo está perguntando se eles giram do mesmo lado, os frontais, os de trás. Gira do mesmo lado. Na realidade, quando você vai medir uma pessoa chacricamente, só mede a parte frontal. Eles de trás é a mesma coisa. Está acontecendo no frontal, mesmo que ele esteja desestruturado ou estruturado, o que acontece no chakra de trás é exatamente o que acontece no chakra da frente. Então, não há necessidade de medir os chakras de trás, só ver os chakras da frente. Então, por exemplo, trabalho com radiestesia e outros métodos para verificar como que os chakras estão bem ou estão mal, ok? Cara, eu queria saber como que é feita essa medição. Se ela é única e exclusivamente feita através da clarividência, como que funciona essa medição sua? Não é questão de clarividência, tá? Veja, radiestesia, e até comentei com a Marilei esses dias aí, é o seguinte, que depois desses cursos, do primeiro, do segundo grau e inclusive do mestrado, se vocês tiverem interesse, eu posso começar a dar um curso, desde que haja a abertura do Saulo, que é o dono do site aí, Viagem Espiritual, tá? Desde que haja uma coisa aí, eu posso começar a falar sobre radiestesia. Radiestesia não é um dom. A pessoa não vem com esse, não é que vem com esse dom. Radiestesia é trabalho. Muito trabalho, muita experiência, muita persistência, muita vontade. Aí, depois de um certo tempo, tá? A pessoa Opa, um golinho de café que chegou aqui agora. Shankara é meu Shankara não vira café, gente. É que nós temos uma máquina excelente de fazer cappuccino aqui e minha mulher sempre faz, tá? E eu adoro café. Café Falando dessa máquina que você fala, hein? é fantástica, ela faz um café espumoso, gostoso, faz cappuccino, faz o diabo. Tá? Inclusive mal falando aqui, foi uma pessoa que comprou, que nunca usou essa máquina aí, é uma máquina importada que custa quase R$1.000 e poucos no mercado, ela deu pra gente por R$190. Propaganda. Você quer nela, Shankara? Não, deixa aqui. Eu adoro o café que ela faz. O café que minha mulher faz, ela puxando o saco dela, né? É melhor que muitos cafés que eu já tomei na vida, cara. É fantástico. Então eu sou meio que movido a café, não tem problema. Se eu morrer, vou morrer negro por dentro, pretão, cheio de café, mas tudo bem. Mas, gente, como é que a gente estava mesmo? Uma pergunta aí, alguém tem uma pergunta aí? Você estava falando sobre radiestesia, né? Ah, sim, continuando. Então veja bem, eu sei a radiestesia em 1994, então eu trabalhava com a radiestesia cartesiana, que ela é muito mais complicadinha. Você tem que trabalhar em cima de gráficos e tal, apesar que você pode ver se um chakra ou não está com problema através da radiestesia cartesiana. Lá pelos de 1997, por aí, entre 98,
eu comprei um livro chamado Mãos de Luz, de Barbara Han Brennan, tá? Que era uma astrofísica da NASA que recebeu uma orientação de um mentor espiritual e ela largou a NASA e foi trabalhar com esse trabalho de mãos de luz, que é também captar energia e transmitir através das mãos, tá? E lá ela comentava sobre a medicina chácrica. E eu me interessei, li tudo que tinha para ler, me interessei e comecei devagarinho eu comecei devagarinho a testar em mim mesmo primeiro, depois comecei a testar nas pessoas que mais próximas, e eu comecei a perceber que existia uma correlação muito grande entre o problema que o chakra tinha e o problema da pessoa, tá? Mais tarde, agora, tá? Eu sei que eu tenho uma ajuda espiritual quando eu estou medindo alguém, tá? Porque a pessoa mandou uma foto para mim, mandou o nome dela, eu consigo medir em 2 ou 3 minutos e normalmente, assim mesmo sem quase muito prestar atenção no que eu estou fazendo, o Pedro mostra da forma como o chakra está, eu anoto e começo a conversar com a pessoa e muitas pessoas, algumas que já foram medidas por mim, ficam assim meio espantadas como é que eu sei de tantas coisas que estão acontecendo com as pessoas. Mas não é nada disso, não existe nenhuma nisso. Existe uma técnica muito apurada para se fazer isso, tá? Porque os chakras demonstram efetivamente o que a pessoa está passando naquele momento da vida. Naquele momento da vida. Pensa o seguinte, chakra está funcionando, todos abertos, beleza. Aí você vem uma namorada, no caso, foi um rapaz que perguntou, e diz assim, não gosto mais de você, estou terminando com você. Então, chakra cardíaco leva um impacto, que ele é relacionado com o timo, tá? Ele recebe um impacto. O timo, que é uma glândula, ele se recolhe e fica pequeno. Porque ele é grande, mas ele fica pequeno, ele dá uma recolhida. Aí você começa a sentir aquela sensação de coração apertado, patati patatá. O que o chakra fez? Ele, naquele instante, para te proteger daquela emoção. Mas aí, no dia seguinte, você já pensou, você já disse, mulher não para mim mesmo, vou lutar pela minha vida emocional, patati patatá. E o chakra, abre novamente. Acontece que se você passar muito tempo sofrendo com essa perda, tá? O chakra fecha, tenta abrir, mas não consegue, porque a emoção não deixa. Tenta abrir, não consegue de novo, porque a emoção não deixa, e ele se fecha. Aí, aquilo que estava te fazendo mal, de repente você quer sair emocionalmente da questão, sair para conhecer outras pessoas, está tão fechada porque que não consegue dar emoção. Então, a emoção atrapalha o chakra, mas ele consegue se abrir. Mas se uma emoção constantemente fizer ele fechar, aí o chakra vai começar a ir contra a emoção. Aí vai ser problemático. Aí você tem que arranjar alguma forma de abrir. O reiki é uma dessas formas. Expliquei ou confundi mais ainda? Para saber chakra, de acordo com o tipo de chakra, o problema que aquela pessoa já está passando, né? Isso só através da medição da radiestesia que você faz, né? É uma técnica que você utiliza. E ela é muito complicada? Não é complicada. Na verdade, como eu disse, eu posso dar coisas para vocês podem ir treinando, muito treino e não é complicado. Pode acontecer. Mas existem outras formas de se verificar chakras, depois com testes cinesiológicos, tá? Que eu vou passar para vocês como é que funciona esses testes cinesiológicos, que você pode já começar a ir treinando.
A radiestesia é uma das armas para fazer a medição chácrica. Ok? Shankara, O, desculpa. 21h30, você continua, a gente abre, acaba a gravação, você continua papeando com o pessoal. se o pessoal quiser continuar falando, podemos ir até as 10. Então, beleza. Olha, alguém pergunta aqui, deixa eu, só um pouquinho, tá? Alguém pergunta aqui, estou vendo aqui um chácara dos animais, estou vendo que os cachorros têm 8 chácaras, para que serve esse oitavas? Não sei te responder nesse instante, tá? Porque na realidade, sites mais diferenciados, os animais, eles na realidade têm 5, 6 e dependendo do animal tem 7, tá? Esse oitavo chakra eu não saberia te dizer, mas eu juro que eu vou pesar e aí nesse estudo sobre chakras eu vou falar sobre vocês. Porque eu não falo nada que eu não tenha certeza, porque eu não estou aqui para enrolar ninguém. Eu posso dizer, tá? Eu não estou falando assim jocosamente. Porque eu prefiro dizer que eu não sei do que inventar uma história qualquer aqui para agradar, ok? Cara, a gente tá pagando muito caro. Não, a gente tá pagando uma fortuna pra você estar aqui, né? Como que não tem interesse, né? Imagina. Tá até doando tempo, né? Porque teria necessidade de enrolação. Tá legal. Vamos lá. Quanto ao reiki, você pretende dar o curso pessoal? Vai fazer seleção de algumas pessoas? Quem tiver vontade de fazer? Olha, como eu falei antes, o curso de reiki, eu estou dando aqui, que foi uma combinação que eu fiz com a combinação, eu não uso combinação, foi um acordo que eu fiz com a Marileide, tá? De passar esses conhecimentos para vocês, tá? As pessoas estão baixando as apostilas, lendo coisa e tal, e aí, devagarinho, individualmente, eu vou sintonizar a um. Por exemplo, se o cara não sabe nada sobre ele, vai no primeiro grau. Se o cara já tem o primeiro grau, vamos fazer o segundo grau. Se o cara tem o primeiro e segundo grau, podemos conversar sobre o mestrado. Tá ok? Então, vou sintonizar um a um, individualmente, com hora e data marcada, porque eu não faço iniciação em massa, porque eu não acredito nisso, porque eu vou explicar por quê. Eu posso acreditar que todo mundo aqui está prestando atenção, etc, etc, etc. Agora imagine numa plateia que as pessoas estão em pensamentos outros. Tem gente que está pensando em sexo, tem gente que está pensando na transa que ele teve na semana passada ou na noite anterior. Tem gente que está focado em outros problemas financeiros, ou seja, não está na mesma egrégora. Imagina eu aqui fazendo uma iniciação dentro de uma egrégora do reiki, digamos que eu fosse fazer uma iniciação em massa, para 40 pessoas, supondo que a sala tivesse 40 pessoas. Tá, e como todo mundo está na frente de um computador, não estou vendo ninguém, nem posso de forma alguma imaginar dessa forma. Eu estou dizendo o que pode acontecer. Imagine que alguém do computador, ele minimiza a tela do GBA só para ele escutar a palestra, está ali assistindo um filme pornô, né? Ou então, pior, praticando sexo com alguém ali enquanto escuta a palestra. Não é a fórmula ideal para se fazer um bom trabalho. A fórmula ideal é sim fazer a sintonização de forma individual, calma, tranquila. A pessoa, claro, que ela tem que ter a sinceridade de dizer que vai estar no ambiente correto, no momento correto, na posição correta, todas as coisas que eu peço para as pessoas fazerem durante a iniciação, tá? E aí vai ter uma sintonização bem tranquila,
Tá? É isso que eu faço. Eu não faço iniciação em massa exatamente por esses motivos, porque eu não sei o que egrégora que ela está realmente. Se ela está na egrégora do reiki ou ela está numa outra egrégora totalmente antagônica ao reiki. Por exemplo, está assistindo um filme pornô ou até, eventualmente, a palavra bem correta, certinha, se masturbando ou até praticando sexo na frente do computador enquanto apenas escuta. Então não é fora o mais correto para se fazer iniciação. Então as iniciações serão individuais para quem quiser. Já hoje, alguém botou em off para mim, tá? Que eu cobrava. Eu não cobro nada pelo que eu faço. Nada. Então não precisa se preocupar com isso. Não precisa se preocupar com isso. E as pessoas, algumas pessoas que já foram iniciadas por mim, aí, eventualmente não mandei o certificado aí, porque aqui na cidade onde eu moro, o correio é muito concorrido. Cada vez que vai no correio, tem que enfrentar meia hora, 1 hora de fila, tá? Então eu vou reunir uns 6, 7, 8 diplomas e vou de uma vez só e mando numa pancada só os diplomas. Porque os certificados. Os certificados é um certificado que você fez um trabalho, fez uma sintonização em reiki, tá? Não quer dizer que o diploma vai te dar garantia que você foi sintonizado. A sintonização já será feita, você já será um reikiano. O certificado é só uma maneira de você mostrar para alguém, supondo que você vá fazer reiki, alguém que pediu, mas a pessoa tem aquela necessidade de ver um diploma, como tem a necessidade de ver até o diploma de um médico quando ele vai num consultório médico. Por isso que muitos médicos têm o cuidado de pendurar o diploma nas costas dele para a pessoa ver, né? Realmente é médico. Então tem outras pessoas que têm necessidade, realmente você é reikiano através de um certificado. Ok? Shankara, eu tenho uma dúvida. Existe uma organização assim que coordena a classe dos reikianos do Brasil, alguma coisa assim? Uma pessoa que é à frente das pessoas que praticam reiki? Veja, o reiki, ele é muito falado por aí, que ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma técnica integrativa, tá? Isso é um erro as pessoas imaginarem isso, porque na realidade existe um decreto chamado Alma Ata, onde o reiki é apenas mencionado pela Organização Mundial de Saúde. Mas como ele é mencionado na Organização Mundial de Saúde como uma técnica terapêutica integrativa, as pessoas já correram a dizer que a OMS bate o martelo em cima e defende o reiki para praticar. Mas, de fato, o reiki é conhecido na Organização Mundial de Saúde e é uma terapia integrativa já apoiada pela INSS. Se você botar no Google reiki e INSS, você vai ver até que existe um número que pode ser utilizado até dinheiros com reiki através do INSS. Tá? Não existe no Brasil, tá? Um órgão coordenador do reiki. Existem sim sindicatos que podem pegar esses certificados e dar um número para terapeuta, ou seja, uma carteirinha de terapeuta reikiano. E aí muitas pessoas podem dizer assim: você é terapeuta, tem a CRT, Centro Regional Terapia, CRT, você tem CRT? Então tá. Então as pessoas que querem fazer reiki apenas para si mesmo, para os parentes, os amigos,
e não vai se tornar um terapeuta, não vai abrir uma clínica de reiki. Você pode abrir uma clínica de reiki, cobrar seus preços naturalmente, não sou contra quem cobra, isso é uma questão pessoal de cada um. Seria interessante pegar esses certificados e se afiliar a um sindicato para ter uma carteirinha de terapeuta. Mas um órgão regulador do reiki no Brasil efetivamente não tem, assim como não tem no mundo inteiro. Tá? Existem associações, como a Reiki Alliance International, é uma associação de reiki, é uma associação de mestres de reiki. Tá? Então, seria a Reiki Alliance International poderia ser classificado como um sindicato de reiki também. Tá? Então, existem vários sindicatos, é só pesquisar no Google, encontrar vários sindicatos oferecendo. Tem a Associação Monte Curama, por exemplo, em Portugal, tá? Que se você lá pagar uma taxa anual, porque esses sindicatos precisam de uma taxa anual, eles vão qualificar e vão te mandar uma carteira de terapeuta. Então, no Brasil também tem a mesma coisa. Mas um órgão regulador, não. Mas ele já é uma terapia até aceita em algumas palavras, pequenas palavras, na Organização Mundial de Saúde, tá? Mas não assim como uma defesa muito grande, e acesse como uma terapia integrativa. O Edson quer fazer uma pergunta, Edson? Não, Maíra, tá Por favor, se me brincando. emitir aqui. Tá brincando pra você botar Imagina! fila pra ser inicializado no reiki. Ah, tá. Desculpa, então, tô por fora aqui. Galera, alguém mais alguma pergunta pro Shankara? Na verdade, eu queria falar sobre um chakra, mas como eu cheguei atrasada, fico até na dúvida se é uma pergunta pertinente ou não. Se é pertinente ou não, joga a pergunta no ar, e daí a gente vê se ela é pertinente ou não e tenta responder. User joined your channel. Eu não sei se já comentei, porque eu tenho já há muitos anos, meu comento, eu fico na dúvida se é uma estou repetindo, então qualquer coisa releva. Com relação ao chakra dos pés, que me falaram que tinha ativado o chakra dos pés e que era muito perigoso, e que eu não estava dos pés. E como se também é possível medir, já que não sei, acho que é considerado um dos principais, né? Eu sempre tive essa dúvida. Olha, o chakra dos pés, em conjunto com o chakra básico, quando você está caminhando, você está recebendo a energia vital da Terra, tá? Para aterrar você, para você se sentir mais ligado ao planeta Terra. As pessoas que têm os chakras dos pés não ativados e com problemas, e o chakra básico ativado, ela tem uma sensação assim de não pertencer a esse mundo. Ela tem uma sensação assim, parece que eu não sou dessa vida, não sou desse mundo, tá? Até isso pode ser confundido com pessoas que acham que são reencarnações de ETs e patati patatá e muitas loucuragens que tem por aí. Na realidade, muitas vezes, em vez de ser uma reencarnação de ET, pode ser simplesmente uma pessoa com o chakra dos pés fechados ou até com o chakra básico fechado também, tá? Eu nunca... Agora, você me colocou uma dúvida bastante interessante, porque eu nunca vi os chakras dos pés, mas eu posso fazer essa tentativa para verificar se eles estão realmente funcionando ou não. Você acabou de me dar uma ideia, então eu vou pensar a respeito. Tá ótimo. E depois desse aviso, né, que também foi em conjunto com a minha avó, que teve uma visão falando para eu parar de mexer e tal, mas ela, na verdade, não foi direta falando que eu deveria parar de fazer viagem astral nem nada. Ela teve uma visão que eu não deveria pegar numa flor branca, que ela não sabia o que significava, e eu perguntei, ela disse que era um mistério. Depois disso, eu dei um tempo, né, de fazer as técnicas de viagem astral,
tudo mais. Mas na época que eu estava, assim, eu vivia com dores no calcanhar, não sei se tem alguma ligação, de às vezes mancar, por exemplo, teve uma vez que eu fiz um EV que foi tão forte, tão intenso, que depois, na hora de me levantar da cama, meu calcanhar doía tanto que eu nem andava direito. Foi uma questão. Pode ser eventualmente um bloqueio nesse chakra da terra. Eu aconselho para as pessoas, quanto mais puderem andar descalças na terra, na grama, na areia, colocar os pés no mar, quem mora perto do mar, ou mesmo até dentro de casa, ande descalço. Ande descalço para você receber as energias que vêm da terra, tá? O que não significa, evidentemente, que talvez um chakra dos pés não esteja obstruído, fechado de alguma forma, tá? Isso eu vou dar uma investigada, porque eu nunca tive curiosidade. Eu sempre meço os chakras principais, mais o chakra estrela da alma, o chakra humeral e o chakra da terra. O chakra da terra ele está situado meio metro abaixo dos pés. Ele tem uma cor assim de marrom a preta, tá? O chakra da estrela da alma ele está a 1 metro de distância, que ele é um chakra transpessoal, assim como o chakra da terra. Transpessoal significa fora do corpo. Então, ele está mais ou menos 1 metro de altura a partir da cabeça do chakra coronal, ok? E temos o chakra humeral, ele fica atrás, na junção, olhando a pessoa de costas, ele fica à esquerda, na junção do osso húmero com a omoplata, tá? Mas esses chakras nós vamos discutir para mais tarde, porque a gente conseguiu parar no segundo chakra. Depois vamos para o plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal, coronal. Depois vamos fazer algumas explicações sobre esses chakras transpessoais. Tá ótimo, obrigada. Mas as pessoas estavam com um problema no chakra da terra, Shankara, aquelas pessoas que tu mediu, o Guilherme está perguntando aqui, se isso não pode ter a ver com aquela história das 11 pessoas que tu mediu, que estavam com problemas na chakra. Não, especificamente as pessoas que eu medi, que já somam 12, como eu disse, eu não quero me intrometer na questão da viagem astral, não quero misturar os assuntos, apenas estou dizendo o seguinte: eu achei muito estranho, depois de milhares de medidas que eu já fiz em toda a minha vida, tá? Eu achei muito estranho uma sequência de 12 pessoas que trabalham com viagem astral. Eles estavam todos com o chakra da estrela da alma, ou seja, a estrela da alma é uma ligação mais sutil com o chakra coronário, tá? E ele demonstra, de alguma forma, se a pessoa tem uma ação espiritual, astral forte ou não, ok? Então, esses 12 estavam com esse chakra estrela da alma, com uma proteção astral muito rebaixada. E quando eu meço as pessoas, eu também vejo mais duas coisas além do chakra. Se a pessoa tem um obsessor junto com ela, ou se ela tem magia junto com ela. E essas 12 pessoas estavam com os chakras, com o chakra transpessoal, o estrela da alma, com a proteção astral rebaixada e tinham magia elementar na aura, impregnada na aura, tá? Então, foi um assunto que eu passei para a Marileide, tá? Para conversar com as pessoas que entendem de viagem astral, que eu não entendo muito, porque eu achei apenas interessante e, ao mesmo tempo, preocupante. Porque eu nunca vi tantos. Existem outras coisas que fazem o chakra estrela da alma ficar com menor amparamento
espiritual, astral no caso, e até magia elementar. Mas eu nunca vi tantos casos seguidos com o mesmo problema. Tá? Então, talvez seja um assunto para vocês internamente discutirem, tá? Discutirem e conversar a respeito. Ok? Você comentou agora sobre a questão da viagem astral. Eu nunca pratiquei, eu sempre procurei as coisas acontecerem naturalmente. Mas uma coisa interessante, por exemplo, se todos nós, durante a noite, nós nos mantemos, né, no corpo, só que na verdade a gente volta sem consciência, a gente não lembra daquilo. Não seria quase mesmo a mesma coisa do que quer dizer? Porque a pessoa só passar e lembrar. Na verdade, porque na verdade todos nós saímos durante a noite, né? Ou não, ou a gente está pensando errado. Bom, eu não sei exatamente como que funciona a viagem astral. Eu sei que eventualmente a gente. Eu falo muito a palavra eventualmente, agora que eu percebi isso, mas tudo bem. A pessoa sai em viagem astral e volta. Tá, perfeito. A minha mulher fazia isso também, e ela também teve esse mesmo problema, tá? Mas aí com outras questões. Agora, o que eu falo é que muitas pessoas ficam tentando fazer a viagem astral, estudando, aplicando técnicas, isso ou aquilo. Eu não sei como é que funciona isso. Apenas eu estou, ou seja, interessado até e preocupado pela quantidade de pessoas que eventualmente têm contato com estudo ou com tentativas de viagem astrais, quer elas sejam inconscientes quando você está dormindo, ou tentativas de fazer uma viagem astral consciente, tá? E que apresentam esses problemas. Eu não tenho muita coisa para responder, porque eu não conheço de viagem astral o suficiente para poder falar. Então, eu acho que serviria de um assunto para vocês discutirem internamente. Porque eu, sinceramente, eu não quero entrar nesse mérito e, eventualmente, criar um conflito de ideias entre vocês. Eu acho que talvez tenha uma maneira simples de resolver isso, tá? Uma maneira simples de resolver isso com as pessoas que são muito entendidas em viagem astral e que isso não aconteça novamente. Apenas isso. Posso fazer uma pergunta? Rapidinho, só, desculpa eu cortar Como é que fila. é, gente? É a primeira vez que eu venho aqui, eu só queria saber assim, como é que é a questão de perguntas? Qualquer um pergunta, tem alguém que é mediador nas perguntas, como é que funciona? Só para mim não atropelar ninguém, né? Eu ia atropelar vocês. Não, o pessoal vai fazendo conforme vão chamando. Mas você estava na frente, fala aí, Vlad. Não, primeiramente, eu peço desculpa porque eu entrei agora, peguei o bonde andando, mas isso aí me chamou a atenção duas coisas. Primeiramente, eu gostaria de só comentar que eu nunca tinha ouvido o Shankara falar, né? Já tinha visto alguns posts dele. Estou impactado, realmente positivamente impactado com a tua maneira de expressar, nossa, tua tranquilidade, serenidade, postura, cara. Quero ser, quando crescer, igualzinho a você. Mas... Sério, cara, sério, não, na boa. E sei que você não fica vaidoso com isso, dá pra sentir isso. Você é uma pessoa bem equilibrada, caramba, isso é maravilhoso. Mas, enfim, mas o que eu queria perguntar, e respeitando até isso que você colocou antes, né? Você se coloca de uma maneira bastante ética, né? Não quero entrar na seara onde... Mas, enfim, todos nós aqui somos aprendizes, né? Eu queria saber, talvez, falar, não sei se você poderia me explicar melhor, essa questão que você foi, esse cuidado, não estaria assim mais relacionado a essa situação que você encontrou nessas 12 pessoas ou em outras, né? Isso não estaria mais relacionado não com a prática que estivesse sendo feita, mas pela própria condição espiritual da pessoa. E aí nós não estamos entrando em mérito moral, nada disso. A questão de um preparo espiritual para poder praticar essa ou aquela atividade que usa recursos espirituais, do corpo espiritual, enfim, mais do que propriamente
o fato da projeção, ou seja, anteriormente à projeção, a questão da pessoa em si não estar preparada para exercer essa atividade e, por isso, estar com esses, digamos, essa fragilidade, né, protetiva, ou chips, não sei mais o quê. Eu penso o seguinte, Vlad, veja, para uma pessoa praticar uma questão assim espiritual, ela tem que estar equilibrada, tá? Óbvio que nessas 12 pessoas que eu já medi, não eram só os chakras da estrela da alma ou a magia elementar impregnada da alma. Existiam outros problemas, sim, com os outros chakras e problemas até bastante complexos, tá? Paralisação, cisão passiva e várias coisas, tá? Então, eu acredito, por isso, que talvez, aliando o que a gente está tentando estudar aqui, depois da sintonização, eu acredito o seguinte, que se as pessoas mais tarde começarem a aplicar auto-reiki em si mesmas, ou então aplicar em alguém, mesmo aplicando em alguém, você vai estar também se beneficiando e deixando seus chakras mais limpos, sem problemas, tá? Outros chakras, não tem a ver com este chakra em especial, estrela da alma. Então, se a pessoa está equilibrada integralmente, eu acredito que ela pode fazer sua viagem astral quantas vezes quiser, que isso não vai assistir no impedimento que eventualmente vai tornar o chakra estrela da alma ou até energia elementar impregnada na aura. Eu acredito tudo é uma questão de equilíbrio, ou seja, você estar bem equilibrado chakricamente, você pode fazer as suas práticas espirituais normalmente, que isso não vai acarretar problemas. Eu acho que a fragilidade dos outros chakras, que tem a ver com questões emocionais, pessoais, traumas, mais para estudar por aqui, tá? Posso, eventualmente, no momento de uma viagem astral consciente, nas tentativas dessas viagens astrais, conscientes, etc., ou semiconscientes, tá? Possam, eventualmente, prejudicar um chakra muito importante, que é esse transpessoal estrela da alma, que é a ajuda dos amparadores espirituais. Quanto mais esse chakra estiver aberto, maior a ajuda e amparação espiritual a pessoa terá. Mas, dito sim, que os problemas nos outros chakras podem acarretar veja, uma pessoa está equilibrada em quase todos os chakras, supondo. Todos os chakras. Tem algum desequilíbrio qualquer em todos os chakras. Não é normal, mas digamos 4, 5, 6 vezes, 6 chakras eles podem estar desequilibrados. Agora a pergunta que eu jogo no ar, como eu disse, não conheço muito de viagem astral, nem quero me meter no contexto da coisa. Agora, imagina uma pessoa que já está toda cheia de problemas emocionais em relação aos chakras. Ela se lança numa viagem astral, ela já se lança com problemas. Então, eventualmente, ela pode acarretar problemas para si mesma. Então, eu penso o seguinte, que as pessoas, devagarinho, forem sintonizadas de reiki, fazer seus altos tratamentos de reiki, sua meditação gassô, que acho que você não viu nessa aula, tem a Regio, depois tem o Shiryo, que são tratamentos, ou seja, todo um ritual para fazer o reiki, principalmente correlativas ao tratamento, ao autotratamento de chakras, para equilibrá-los, ou seja, manter eles todos numa mesma sintonia. Eu acredito que a pessoa pode se lançar a qualquer viagem astral sem correr o perigo de acabar perdendo a sua proteção astral e eventualmente voltar até com uma magia elementar impregnada na aura, tá? Então, eu imagino sim que equilíbrio seria a solução ideal. Então, eu estou, digamos, oferecendo isso para as pessoas. Gostou do vídeo?
Então clique em gostei, em seguida favorite e se inscreve em nosso canal. Assim, você ajuda na divulgação do grupo Viagem Astral. Muita paz e luz para todos.